eu sou a chefe Josi Serra e esse é mais um programa Papo Gourmet, Descomplicando a Gastronomia. E aí, o que a gente vai descomplicar hoje? Hoje nós vamos descomplicar uma deliciosa massa caseira. Vou mostrar para vocês que é muito fácil você ter uma massa fresca, de qualidade, feita em casa. E como o nosso programa é Descomplicando a Gastronomia, eu vou trazer uma massa fresca para vocês, muito fácil, e a nossa massa fresca hoje é a massa fresca tradicional. Nós vamos usar farinha de trigo, 250 gramas de farinha, e vamos usar ovo. Só isso, gente, super fácil. Se você seguir passo a passo, você vai ter uma massa deliciosa. Então, a medida é, a cada 100 gramas de farinha, um ovo. Depende. Se o seu ovo for pequeno, você coloca 3 ovos para 250 gramas de farinha, para você ter uma massa super bacana, ok? Então, vamos. Então, a gente está aqui com a nossa 250 gramas de farinha, nós vamos levar direto para a bancada, aqui mesmo na bancada. Vamos fazer uma covinha com um garfo mesmo, porque a gente vai usar o garfo. E a gente vai usar os ovos. O meu ovo estava pequeno, então eu estou com 3 ovos aqui. Eu poderia colocar o ovo aqui, poderia, bater ele aqui, mas eu prefiro bater fora, porque aí fica tudo mais uniforme, você consegue misturar tudo. Eu gosto de misturar fora porque a gente tem mais controle, A gente vê que misturou tudo muito bem, então a gente bate bem assim, ó, mistura bem, tá? E aí, feito isso, a gente vem aqui para nossa massa. Tá tudo muito bem misturado. A gente vai pôr aqui no centro da massa. E como eu brinco sempre, quem não sabe, eu também dou aula de gastronomia e eu ensino massa fresca aqui. Como eu brinco com as meninas, com as minhas alunas, é como se a gente estivesse fazendo uma massa de pedreiro, E é bem parecido, gente? Como se fosse a água, o cimento e areia ao redor. Então, a gente vai fazendo isso. Vamos misturando aqui aos pouquinhos a farinha, e você vai batendo, vai misturando. Até você conseguir misturar toda a farinha aqui no ovo. Vai fazendo aos pouquinhos. Perceba que é igualzinho, gente? Uma massa de pedreiro, não é? Uma massa de parede. E a gente vai misturando. Agora a gente vai sovar essa massa até todo o ovo se misturar na farinha. Esse processo é muito importante para a gente ter aí uma mistura bem uniforme de todos os ingredientes, Então a gente abre assim, ó, puxa, vai de novo, empurra e puxa, e aí você vai ter um processo todo uniforme. A gastronomia é um processo de carinho, de amor, de atenção com os ingredientes e principalmente de tempo. Não adianta você querer ultrapassar o tempo que cada ingrediente tem, porque você não vai ter uma comida de qualidade, você não vai ter um ingrediente com a textura adequada. Então, eu prezo muito por isso. Tempo, dedicação, Com isso você vai ter um prato muito bom, muito gostoso, muito saboroso. E o seu cliente, a sua família, Quem vai fazer em casa vai sentir esse amor com certeza no prato, gente? Então aqui, ó, a minha massa já tá quase boa, A gente sova até que a farinha praticamente desapareça. Ela já tá ficando muito boa, ela tá assim, ó. Agora ela já tá bem bacana, já tá muito boa. Vou bolear ela um pouquinho. E aí ela vai para a geladeira por 20 minutos, porque ela precisa desse tempo de descanso. Vai fazer com que a massa fique mais gostosa e com a textura adequada, Que a gente precisa que a massa tenha. Então ela tá aqui,
Vai para a geladeira num tempo de 20 minutos e logo logo a gente volta. E o rápido, gente, é ir no mercado e comprar, né? Massa pronta. Não sou nada contra. Quem quiser ir comprar sua massa, até eu, às vezes, na correria, a gente acaba comprando, né? Mas não tem nada melhor do que você fazer sua própria massa em casa. Deliciosa, artesanal, né? E uma coisa diferente, uma experiência nova que você traz para sua família, para o seu cliente. Então, se puder, faça sua própria massa em casa. Garanto para você que o seu cliente e a sua família vai ficar super satisfeita e muito feliz. Então, gente, a nossa massa ficou 20 minutos na geladeira descansando, envolta no papel filme, e agora a gente vai abrir ela. Eu tenho aqui uma pequena máquina de massa que qualquer dona de casa pode ter em casa, mas se você tem um restaurante ou um bistrô e você precisa de uma quantidade maior, aí você compra uma máquina para abrir massa profissional, né? Que não é o nosso caso aqui. Então a gente vai cortar metade dessa massa. Eu estou usando uma máquina super pequenininha. A massa tá assim, ó, tá numa textura muito boa. Estou abrindo ela aqui um pouquinho na mão, porque a gente está usando essa máquina, é uma máquina de casa, né? Uma máquina pequena, então eu tenho que abrir ela um pouquinho na mão. Vou polvilhar um pouquinho de farinha. E vou vir aqui para nossa máquina para abrir ela. Vou pressionar aqui um pouquinho. Eu sempre começo com o número 1 e aí depois eu vou aumentando. Daí eu vou escolher a textura que eu quero para minha massa. Então é aqui, é no braço mesmo, é no hook. Vou segurar a máquina um pouquinho. Ela já tá saindo aqui, ó, linda. E aí tem que colocar força, gente. Porque senão, assim, pequena, a gente faz um pouquinho mais de esforço. Ela já saiu assim, ó. Então eu vou dobrar ela. Vou passar mais um pouquinho de farinha de um lado e do outro. E aqui ela já tá mais ou menos na textura que eu quero. Vou dobrar um pouquinho, porque eu quero que a massa saia bem retinha. Dobrei. E isso agora vai passar um pouco mais fácil, né? Então aqui, essas maquininhas, ela tem a regulagem 1, 2, 3 e 4, né? Eu passei na 1, agora a gente vai mudar para 3. Que é a espessura que a minha massa vai ficar. Então a gente pressiona aqui mais um pouco. E a gente vai aqui, ó. Olha como ela passa com mais facilidade. Tá vendo? 250 gramas de farinha serve até 6 pessoas, né? 6 pessoas que comem razoavelmente bem. Então é uma receita que rende bastante, né? Olha aqui, que beleza, o tamanho que ela já tá vendo? Ela já tá numa textura boa pra usar, ó. Essa é a nossa massa, olha que beleza, gigantesca. Só que a gente não vai fazer, eu vou fazer aqui pra vocês um talharinho. Então a gente vai cortar aqui, vou tirar esse excesso dessa ponta, vou tirar esse excesso também. Lembrando que a parte da massa que eu não estou usando no momento, a gente cobre com papel filme, porque se você deixar descoberto, ela resseca. Então, fica a dica. O pedaço de massa que você não está usando, deixa sempre envolto no papel. Você pode fazer na faca também, dobrar e fazer na faca. Mas como eu estou com a maquininha aqui, eu vou fazer na máquina, tá? E aí, olha que beleza que fica, né? Deixa eu pegar aqui. Olha. Que lindo que fica.
a massa. A parte que está picotada que eu falei está aqui, né? E aqui a gente tem uma massa perfeita. Olha que perfeição de massa. Deliciosa. Um talharinho caseiro e delicioso. Agora, o que a gente faz? Eu tenho esse varazinho aqui. Eu tenho um varal que eu comprei no Mercado Livre super barato. O meu é de plástico, né? Por quê? Porque onde eu moro em Paraty e aqui tem muita umidade. Então, se eu compro um varal de bambu ou um de madeira, com certeza ele vai ficar com mofo. Então, eu optei por esse, porque além de não ter problema com umidade, ele é super higiênico, né? A gente lava e ele tá pronto de novo. Então, aqui a gente pega e a gente vai colocando assim no nosso varalzinho. Pra na hora que a gente for usar, separa assim, ó. E a gente põe, tá vendo? Lembrando que essa massa você pode congelar ela ou você pode secar ela. Como você seca? Hoje no mercado já tem algumas estufas, né, para secar massa fresca. Ou, como no nosso caso, o nosso programa aqui é Descomplicando a Gastronomia, a gente deixa ela secar assim, né? Secar naturalmente, em cima de uma mesa, na sua cozinha, né? Em qualquer cantinho você põe, seca a sua massa. Deixa ali de 2 a 3 dias, assim. É bom que você coloque tipo um mosquiteiro por cima, porque como a gente está usando o ovo fresco, quando ele começa na fase de desidratação, começa a aparecer bichinhos. Sabe aqueles bichinhos de fruta? Fica ao redor. Então você pega uma telinha de mosquiteiro, põe aqui por cima. E aí você protege sua massa, né, de bichinhos e tem uma massa seca. E depois você pode guardar num papelzinho, num saquinho, esses saquinhos de pão de padaria, sabe? Tirou daqui, você guarda ali naquele saquinho que é bom, que protege contra a umidade, né? E você vai ter uma massa aí, ó, deliciosa, que você mesmo fez em casa. Agora vamos cortar mais uma massa, né? Você repete isso com todas as suas massas. Faz o mesmo processo, põe no varalzinho. Se quiser tirar aquela que não ficou tão bonitinha, você tira. Aquela parte que fica picotada, né? Assim, varalzinho. Se quiser tirar aquela que não ficou tão bonitinha, você tira. Aquela parte que fica picotada, né? Assim. E aí você deixa aqui a sua outra. É importante que na hora de secar, você procure colocar no varal elas mais ou menos do mesmo tamanho. Porque o que acontece com a massa fresca? Ela pesa, né? E aí ela vai esticando. Se você coloca tudo de um tamanho só, você vai ter uma massa uniforme do mesmo tamanho, tá, gente? Então essa parte aqui também é importante. Colocar ela mais ou menos do mesmo tamanho no varal para secar. A gente vai dobrar assim e depois a gente vai cortar com uma faca. Não é porque você não tem máquina que você não vai comer os talharinhos, certo? A gente vai cortar aqui. Esse tá um pouquinho mais grosso que o outro. Desdobrar. A gente vai puxando assim, ó. E vai desdobrando. Claro que a gente dobrou, né? Eu não passei farinha, gente. Você passa um pouquinho de farinha, tá? Que aí vai facilitar essa parte aqui do processo, que é abrir, né, toda essa massa. Então a gente abre tudo assim, ó. É um processo manual, né? Não precisa ter pressa, tem que ter paciência, ter calma. E você tem o seu talharim igualmente com a máquina ou sem máquina. E aí, gente, o que vocês acharam da nossa massa fresca descomplicada? Espero que vocês tenham gostado. E não esquece, comenta, compartilha, deixa a dica de receitas pra gente descomplicar juntos. A massa fresca também tem ponto. E é muito importante que você não perca o ponto dela, porque senão vai ficar muito ruim. Então, igual as outras massas, a água precisa estar fervendo, ebulição total, para que a massa tenha um cozimento perfeito. E isso facilita para que você não perca o ponto, tá? Então a nossa água está aqui fervendo. Eu vou adicionar sal,
porque a gente quer uma água bem assim, parecido com a água do mar, sabe? Bem salinizada. Então eu coloquei o sal aqui, dou uma misturada, minha água já está fervendo. A gente vem para nossa massa. Lembrando que a massa fresca, ela é bem parecida com o nhoque. Lembra do nhoque? A gente coloca ela aqui na água e ela vai subir. Assim que ela subir, o ponto dela vai estar perfeito, vai estar al dente. Lembra do nosso molho que nós descomplicamos junto? Lembra que eu falei para deixar guardadinho que a gente ia usar? Agora chegou a hora. Então aqui, gente, ó, ela já subiu. Olha que linda que tá essa massa. Linda, perfeita. Então a gente vai tirar. Vamos pôr aqui direto no escorredor. Uma massa deliciosa. E você seguindo esse passo a passo que eu te falei, do ponto certinho, subiu, você tirou, você vai ter uma massa assim muito saborosa também, super al dente, igual a massa que você compra pronta no supermercado. Olha que delícia que tá. Ó. Cortada perfeitamente, né, numa textura boa. Tem muita gente que não gosta de massa fresca porque teve uma experiência ruim, porque deixou passar do ponto, e aí ela fica muito mole na boca, né, e aí tem muita gente que não gosta. Então, seguindo essa dica, garanto pra vocês que de agora em diante vocês vão comer aí uma massa fresca deliciosa. E o melhor, feita por vocês, né? Olha. E aí a gente vai colocando essa outra, que a gente tá tirando, e aí a gente já vai aproveitando um pouquinho do calor dela, né, pra soltar a outra massa. Percebam que eu não coloquei azeite, não coloquei óleo, nenhum tipo de gordura na água, porque não precisa. Se você colocar a massa, mesmo fresca, na temperatura certa da água, a água super fervente, então não precisa você colocar nada para poder soltar. Ó, ela tá muito soltinha, não precisa nada. Então, nós estamos aqui com o nosso molho aquecendo. O nosso molho aqui, ó, a gente guardou. E a gente vai pegar a nossa massa aqui, ó. Você vê que ela já tá aqui um tempinho e ela continua super soltinha, ó, né? Então a gente vai pegar ela aqui e vai trazer pro nosso molho. Vamos dar uma envolvida aqui, né, nela. Ó, aqui no molho como ela tá super solta, tá vendo? Uma beleza, né? Aí a gente vai deixar só aquecer um pouquinho. Vamos deixar ela reservada aqui no cantinho. Eu vou pegar e colocar um pouco do molho na base do prato. Ligar o fogo. Vamos colocar bastante molho, né? Porque molho é bom. Então agora a gente vai para a montagem do nosso prato. Eu vou pegar aqui a concha que vai me auxiliar, né? Na verdade, acho que eu nem vou precisar dessa concha. Então eu vou pegar aqui. A gente vai olha que beleza. Um pouquinho de azeite. Que amo. Um manjericão. E é claro, um parmesão delicioso, um parmesão de qualidade, que é muito importante, né? Para ter um sabor maravilhoso. Então a gente vai usar aqui esse ralo. Bastante parmesão. Ralo que é maravilhoso, muito bacana, né? E como eu sempre digo, né? Tô aqui com parmesão muito bom,
Eu prezo muito pelo ingrediente de qualidade, eu acho que dá um destaque, né? Uma experiência, né? Maravilhosa no sabor, no paladar. Então, sempre que puder, use um ingrediente de qualidade, né? Eu tô aqui com a minha massa fresca, que é assim, deliciosa, né? Uma experiência nova. Aí você imagina se eu compro um queijo parmesão ruim, um azeite ruim, né? A experiência não vai ficar tão boa. Então, sempre que puder, compre um produto de qualidade, ok? Fica a dica. Então, gente, aqui está o conjunto perfeito. Uma massa fresca, descomplicada que eu trouxe para vocês. Um molho de tomate delicioso, artesanal, que nós descomplicamos junto. Então, para mais receita como essa, se inscreve no canal, hein? Para não perder nenhuma dica. É isso aí, gente. Até o próximo programa, até a próxima receita, que vamos descomplicar junto.